Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Na tentativa de esquecer você, a música da minha vida. Já fiz de tudo que podia. Eu estava inocentemente procurando uma camiseta no guarda-roupa quando, ao remexer numa pilha de roupas, me deparei com aquela cartelinha de anticoncepcionais. O detalhe é que faltavam algumas pílulas na cartela, de modo que só podia significar uma coisa: minha mulher tinha voltado a tomar os comprimidos. O que me deixou grilado é que há muito tempo ela já tinha deixado de tomar, desde quando eu me submeti a uma vasectomia. Depois que o nosso terceiro filho nasceu, nós achamos melhor fechar a fábrica, como se diz. Foi o médico, inclusive, que nos aconselhou. Diz que seria melhor eu tomar esta iniciativa de fazer a cirurgia do que a Raquel se operar, porque a recuperação do homem, segundo ele, é mais rápida. Tudo bem, eu fiz a cirurgia e não se falou mais no assunto. Eu sei que eu fiquei olhando para aquela cartela e me perguntando o significado daquilo. Será que a Raquel tinha realmente voltado a tomar comprimido? Mas a troco de quê? Se eu tinha me operado? Ou será que era um produto vencido, dos tempos em que ela ainda tomava? Só se fosse. Se bem que não faria sentido aquela cartela ainda estar ali, debaixo daquela pilha de roupa. Como se, volto a dizer, estivesse ali escondida. Mais do que depressa, fui até a sala. Ô, Raquel, você voltou a tomar anticoncepcional? Ela nem se abalou. Nossa, onde você encontrou isso? Eu estava mesmo procurando. Estava lá no guarda-roupa. Mas é você que está tomando isso? Claro que não, né, Dirceu? Parece bobo. Isso aí é da Silvinha. Silvinha era a nossa vizinha de muro. Ela e a minha mulher viviam de conversa, se davam bem demais. Só que isso não explicava a situação. Bom, se é da Silvinha, tá fazendo o que no meio das tuas roupas, Raquel? Ah, é que a gente estava conversando esses dias, ela querendo saber se a pílula que ela tomava engordava. Tá, mas o que isso tem a ver? Ah, é que eu perguntei o nome do remédio e como não lembrava, ela foi lá na casa dela buscar. Depois a gente continuou conversando, se distraiu e ela esqueceu aqui em casa. Foi isso. O que eu fiz? Guardei a cartelinha para depois entregar para ela. Olha, não colou. Com toda a franqueza, não colou. Sabe história mal contada? Eu não sei porquê, mas aquela explicação da Raquel não me convenceu nem um pouco. Até porque eu senti que ela estava um pouco nervosa. Será que estava me escondendo alguma coisa? Será que aqueles comprimidos eram realmente da nossa vizinha? Ou era ela, minha mulher, que andava tomando, por alguma razão, e escondendo de mim? Desconfiado, eu perguntei: ô Raquel, e desde quando você é especialista em remédio, hein? Por que a Silvia não perguntou pro médico dela se engordava ou não? Ai, Dirceu, como você é bobo. Perguntou para mim porque eu sou mulher. Esqueceu que eu tomei comprimido a minha vida toda? Dá aqui essa cartela, deixa eu guardar em outro lugar. Olha, fiquei muito desconfiado. Não sei porquê, mas eu não engoli a explicação que ela me deu. Eu não podia mais ter filho. Não tinha a mínima condição de engravidar ninguém, já que havia feito vasectomia há mais de 5 anos. E, de repente, me deparo com uma cartelinha de anticoncepcionais no meio das roupas da minha mulher. Tudo bem que ela me deu uma explicação. Só que, sei lá, não me convenceu. Na verdade, eu só fiquei um pouco mais tranquilo depois que vi pela janela
ela entregando a bendita cartela de comprimidos para a nossa vizinha, assim por cima do muro. Mas mesmo assim, confesso que não fiquei 100% tranquilo. Olha, eu amava tanto essa mulher, que só de imaginar que ela pudesse estar me escondendo alguma coisa, me enganando, Deus me livre, já me dava um troço ruim. Claro que eu confiava nela. Só que é aquela coisa, né? 100% de certeza a gente nunca tem. Já estávamos prestes a completar 16 anos de casados. E sempre fomos um casal muito unido. Sempre nos entendemos muito bem, inclusive na cama. A Raquel era tudo para mim. Sem contar que também tinha me dado 3 filhos. O mais velho recém tinha completado 15 anos. O do meio, 11. Enquanto o caçula já estava com 6. A minha família sempre foi tudo para mim. Aí, de repente, aquela situação. Não bastasse essa história do anticoncepcional, que querendo ou não ficou na minha cabeça, me deixou com a pulga atrás da orelha. Ah, mas a mulher explicou tudo bem, explicou. Só que foi uma explicação que não convenceu. Ah, mas por que não convenceu? Não sei dizer. Não sei dizer. Mas não convenceu. Pois não bastasse essa história que por si só já estava me perturbando. Um dia ela me pediu para ir trabalhar de ônibus e deixar o nosso carro com ela. De vez em quando a gente fazia isso. Quando ela ia ao mercado, por exemplo, fazer a compra do mês, eu deixava o carro com ela e ia de ônibus para o serviço, até porque eu trabalho no centro, não me custava nada. Pois naquela quinta-feira foi isso exatamente que aconteceu. Ela pediu que eu deixasse o carro com ela e eu fui trabalhar de ônibus. Bom, até aí tudo bem. Só que nisso, passou a quinta-feira, passou a sexta e chegou o sábado. Eu sempre tive o costume de tomar uma cerveja à tardinha, num boteco, aqui mesmo, perto de casa. De vez em quando, meu cunhado também aparece. Ele mora perto. E o fato é que naquele sábado, a gente se encontrou ali no bar. Eu lembro que ficamos ali bebendo, conversando. Até que, entre um gole e outro, ele bateu no meu ombro e falou brincando: escuta, Dirceu, não tem uma vaguinha para mim lá na empresa onde você trabalha, não? Sinceramente, eu não percebi que era brincadeira, embora ele estivesse rindo. Tanto que respondi, na maior inocência: ué, você saiu do emprego? Não, só que eu queria um serviço assim como o teu, né? Em que eu pudesse passear de carro em pleno dia de semana, como você faz. Eu olhei para a cara dele sem entender nada. Sinceramente, não sabia do que ele estava falando. Só que ele não acreditou. Ah, conta outra, né, Dirceu? Aliás, me conte. O que você andava fazendo lá para os lados da rodovia quinta-feira? Rodovia? Que rodovia, meu irmão? Eu nem imagino do que você está falando. Ô, Dirceu, pode confiar em mim, cara. Não vou contar nada para Raquel. Eu te vi quinta-feira saindo de um motel ali na saída para Campo Largo. Cheguei a buzinar. Vai dizer que não viu. Eu acho que você andou cheirando meia, viu, Ciro? Aliás, quinta-feira, eu nem estava de carro. Quem ficou com o carro? Juro que foi só nesse momento que a minha ficha caiu. Me deu aquele estalo. Com o coração aos pulos, eu pedi que ele me explicasse direito aquela história. Só que quando se deu conta do que estava acontecendo, principalmente vendo o meu estado de nervos, ele tentou desconversar. Bom, disse eu, sei lá, de repente eu me enganei. Numa dessas, não era o carro de vocês. Acir, não se faça de bobo, Acir. Você falou que tinha certeza, rapaz. Me conta isso direito. Calma, disse eu, também não é assim, né? Já falei, talvez eu tenha me enganado.
O fato é que quando percebeu a gravidade da situação, e principalmente vendo o meu estado, meu cunhado desmentiu o que tinha dito. Falou que tinha feito uma brincadeira, só para ver o meu jeito. Só que é claro, nessas alturas já era tarde. Olha, eu fiquei tão fora de mim que eu deixei sozinho ali no bar e voltei para casa na mesma hora. Minha mulher ia ter de me explicar direitinho o que ela tinha aprontado. Meu cunhado disse com todas as letras. Depois falou que tinha se enganado, depois falou que era brincadeira, desconversou de 1000 jeitos diferentes, só que eu não sou bobo. Resultado: acabamos brigando feio. E o pior, tudo na frente dos meninos. Eu estava tão nervoso que já entrei em casa explodindo, dando de dedo na cara dela, exigindo uma explicação. Ela, naturalmente, negou tudo. O Assir ficou louco, disse eu. Onde que ele tá com a cabeça para inventar que eu me viu saindo de motel? Que motel? Você ficou doido também? A certa altura, talvez por desespero, ela tentou até inverter a situação. De repente foi você que o Assir viu saindo do motel, seu safado. É você quem usa esse carro o tempo todo. Não se faça de idiota, mulher. Não se faça de idiota. Ele falou quinta-feira. Quem estava com o carro na quinta-feira era você. O Assir é doido. De repente ele se enganou. Era quarta ou terça, sei lá. Apesar das evidências, ela não deu o braço a torcer. Primeiro falou que o irmão tinha que provar o que tinha falado. Depois inverteu a situação e começou a me acusar. Eu cheguei a colocar os dois frente a frente e, como eu já esperava, o safado do Assir não sustentou o que tinha dito lá no bar. Quando viu que a coisa fedeu, ele voltou atrás e tirou o dele da reta, dizendo que tinha se enganado, que tinha brincado, que talvez fosse um carro parecido e não sei mais o quê. Tudo conversa para boi dormir. Acabei até virando a cara para ele. Quase saímos no braço, inclusive, de tão fora de mim que eu fiquei. No fim, ficou o dito pelo não dito, até porque eu não podia provar nada. Alguns dias depois, acabei fazendo as pazes com a minha mulher, até porque não ia resolver nada ficar de bico. Ela continuou sustentando que era tudo um engano, coisa da cabeça do meu cunhado. Só que é claro, fizemos as pazes, mas nada voltou a ser como antes. Pelo menos não da minha parte, e nem podia. Apesar de não ter nenhuma prova concreta, algo me diz que ela andou me traindo. A começar por aquela cartelinha de anticoncepcionais que eu encontrei no nosso armário. Debaixo daquela pilha de roupa, como se alguém tivesse escondido ali. Há quase 5 anos que ela não tomava anticoncepcional. Eu tinha feito vasectomia, não precisava. Quando perguntei o que significava aquilo, ela veio com aquela conversa de que era da vizinha. Que a vizinha tinha esquecido ali em casa, porque ela não lembrava o nome do remédio, aí foi lá pegar, porque queria saber da minha mulher se aquele remédio engordava. Aí depois ela se esqueceu o remédio em casa, e ela guardou. Só que vamos convir. Uma historinha fraquinha demais. Só por isso eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Não apenas por a história ser fraca, mas porque percebi que ela ficou nervosa. Sabe quando a pessoa está inventando uma coisa na hora? Tanto lugar para botar aquela cartela, e ela foi guardar justamente no nosso armário, embaixo de uma pilha de roupas, como se estivesse escondendo. Escondendo por quê? Por que não colocou em cima da geladeira? Ou numa gaveta? Sabe, quando eu penso nisso, eu chego à conclusão de que estou sendo enganado.
Estou sendo traído. Estou sendo feito de bobo. Aí tem horas que acho que até pelo meu desespero, por não querer enfrentar a verdade, eu me convenço de que não. De que pode ser, de repente a cartela era mesmo da vizinha, até porque eu vi ela entregando para a vizinha por cima do muro. E aquela história do meu cunhado, mesmo ele tendo dito no começo que tinha certeza de que era o nosso carro, que ele tinha visto a placa e tudo, de repente se enganou. Tanto carro parecido. Na hora eu acreditei. Aquela história da cartela, por exemplo, mesmo tendo ficado meio desconfiado, eu preferi colocar uma pedra em cima do assunto. Principalmente quando havia entregando os comprimidos para a vizinha, por sobre o muro. Fiquei aliviado, admito, porque francamente na hora eu cheguei a pensar bobagem. Só que depois da história que meu cunhado me contou, de que viu o nosso carro saindo de um motel, e justamente naquela quinta-feira, no dia em que o carro estava com ela, eu confesso que já não sei nem mais o que pensar. O pior é que até com a família dela eu briguei, porque a história acabou se espalhando e naturalmente ficou todo mundo contra mim. Olha, tem horas que essa dúvida me castiga tanto, que eu chego à conclusão de que talvez fosse melhor eu ter certeza de que ela me traiu. A dúvida está acabando comigo. Minha cabeça está cansada de pensar uma coisa, depois me convencer do contrário, depois voltar a pensar na mesma coisa. Olha, tem noites que eu não durmo. Fico rolando de um lado para o outro da cama. Já pensei em tudo. Quando eu me convenço de que estou fazendo o papel de otário, que é o que tudo indica, tenho vontade de sumir, de me separar dessa mulher. Depois eu penso nos meus filhos e penso no tanto que eu gosto dela. E aí até talvez por desespero, por incapacidade de enfrentar a verdade, eu acabo me convencendo de que pode ter sido tudo uma grande coincidência. A cartela de comprimidos, o meu cunhado dizendo que viu o nosso carro, pode, por que não? Eu nunca mais fui o mesmo, apesar de ter feito de tudo para não pensar mais nisso. Só que não pensar de que jeito? Tem horas que eu começo a lembrar e a minha cabeça quase pega fogo. Só de imaginar que a minha mulher tenha se deitado com outro, eu já começo a tremer. Aí eu junto a história de um anticoncepcional com aquilo que me contou meu cunhado, eu quase enlouqueço. E dizer que eu tinha um casamento perfeito, ou pelo menos eu acreditava que fosse. Aí de uma hora para outra, me vejo perdido no meio desse inferno que se tornou minha vida. Sabe o que é desconfiar da própria sombra? Eu não consigo mais ter um segundo de paz. Quando estou no serviço, trabalhando, não consigo me concentrar no que eu estou fazendo porque eu fico imaginando que a minha mulher pode estar me traindo. E quando estou em casa, também não consigo me sentir à vontade. Eu fico olhando para ela e me perguntando se ela realmente se deitou com outro. Estou à beira da paranoia. E tem horas que eu me pergunto, isso é vida? Meu Deus, eu era o homem mais feliz da face da terra e hoje sinto que tudo isso se perdeu. Não consigo mais confiar na Raquel, mesmo não tendo nenhuma prova concreta contra ela. E a verdade é que essa desconfiança tem acabado comigo, tem judiado de mim demais. Queria tanto ter a minha vida de volta. Eu queria tanto poder viver em paz como antes. Eu queria tanto poder levantar a cabeça do travesseiro e acreditar que algum dia vou esquecer tudo isso. Esse pesadelo vai passar. Eu só queria poder voltar a confiar na minha esposa como antes, de olhos fechados, sem sentir esse medo terrível, ininterrupto, permanente, de estar sendo apunhalado pelas costas.
céu.